Olá, seja bem-vindo ao canal Escola de Pregadores. Eu vou agora mostrar para vocês, na prática, como é que a gente elabora o esboço para a pregação. Alguns irmãos viram o vídeo passado e perceberam a necessidade, né, de ver como é que na prática acontece essa questão aí da formulação, da organização do esboço. Então eu preparei aqui um texto e vou apresentar aqui para vocês. Confira aí. O texto que nós iremos trabalhar é esse texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. É um texto do apóstolo Paulo. Ele escreve aqui à igreja de Filipos, né, para trazer à igreja consolo e conforto. E diz assim o texto: Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, este é o texto. Qual é a primeira coisa que a gente faz, então, quando a gente vai preparar aí um esboço? A primeira coisa que a gente faz é a interpretação. E aí, olhando esse texto, estudando esse texto com base na hermenêutica e na exegese, né, que são as ferramentas da interpretação, a gente chega à seguinte conclusão. Paulo instrui os irmãos a colocarem suas preocupações diante de Deus em oração e assim gozarão a paz de Deus nas suas ansiedades. Então, Paulo está aqui instruindo os irmãos a não se preocuparem, ficarem com o problema nas mãos, mas colocar diante de Deus em oração. O que eu tenho aqui ainda não é o que eu vou pregar, né? O que eu tenho aqui é simplesmente o resultado da minha interpretação, da aplicação da hermenêutica e da exegese. Então, quando a gente termina de fazer a exegese, o resultado que a gente tem é pelo menos uma frase assim, né, que é a síntese exegética, que nós iremos utilizar ali como fundamento para a ideia do nosso sermão. E aí a ideia do sermão ficou da seguinte forma, ó: quem ora a Deus encontra a paz em meio às preocupações. Essa ideia aqui você pode dizer ela de várias maneiras, né? Eu estou dizendo aqui assim, mas você poderia formular até de uma forma mais criativa, né? Mas aí, a título de exemplo, aqui é suficiente, essa ideia está clara, é uma ideia bíblica, é uma ideia, detalhe, aplicável, né, a qualquer crente, em qualquer tempo, em qualquer momento. Então, quem ora a Deus encontra a paz em meio às preocupações. Isso quer dizer que é isso aqui que eu vou querer que as pessoas entendam quando eu for pregar essa passagem. Feito isso, lembra que a gente falou, quem não viu ainda, veja lá no vídeo anterior, né, que a gente dá um passo a passo, esse passo a passo aqui que eu estou exemplificando, eu já mostrei para vocês lá no vídeo passado. Então veja só aqui o que é que eu faço em seguida. Eu faço a pergunta, né, aquela sentença interrogativa que eu pergunto a ideia homilética, a ideia do meu sermão. Então eu peguei aqui, ó, a seguinte pergunta: como é a oração que nos dá paz em meio às preocupações, né? Então, eu faço essa pergunta olhando para o texto. Não adianta eu fazer uma pergunta que o texto bíblico não vai me dar resposta. Eu tenho que fazer uma pergunta à ideia, já percebendo que essa pergunta, a resposta a ela, eu vou encontrar no texto bíblico, tá bom? Feito essas perguntas, o que é que vem em seguida? Vem as divisões, né? Só a título aqui de lembrança para vocês, né? Que eu sei que vocês sabem muito bem, o que é que acontece? Quando a gente fala de divisão, a gente está dividindo a ideia homilética, né? Que é essa ideia aqui que está em amarelo aí. Então, o que é que eu faço? Para eu dividir, eu faço a pergunta. Por isso que a gente faz essa perguntinha. Olha só como foi que ficou aqui as divisões, né? Baseadas nessa passagem aqui de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Veja como responde. Como é a oração que nos dá paz em meio às preocupações? Primeiramente, é uma oração que entrega tudo a Deus. Segundo, é uma oração feita com espírito de gratidão. E é uma oração que resulta na paz de Deus, né? Então, olha aí, essas são as divisões. Se você prestar bem atenção aí, você vai ver que essas divisões, elas são divisões da ideia principal, dessa ideia que eu colhi ali a partir da interpretação. Detalhe, aí depois que a gente faz aí as nossas divisões, agora a gente vai fazer as subdivisões, né? E aí veja que coisa interessante, usando o mesmo princípio da perguntinha. Não é usar a mesma pergunta, mas usando o mesmo princípio de fazer a pergunta e encontrar uma resposta, eu fiz a seguinte pergunta: por que devemos entregar tudo a Deus? Então,
eu faço um porquê, lembrando que eu estou olhando para o texto bíblico, eu já estudei o texto bíblico, eu já sei o que é que o texto está querendo dizer, então eu faço essa pergunta. E aí o que é que eu encontro? Eu encontro a subdivisão. Olha só aqui embaixo, a subdivisão, vou sublinhar aqui, ó, essa partezinha aí em verde, tá vendo? Uma subdivisão. Então eu pergunto, por que devemos entregar tudo a Deus? Porque Deus está pronto a ouvir as nossas orações por tudo que nos preocupa. Né? Então eu vi isso onde? Na parte A, né, a primeira parte do versículo 6. Eu poderia até escrever aqui, ó, que quando ele diz assim, ó, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Então, essa expressão aí me permite fazer essa divisão aqui, essa subdivisão. É aqui que acontece a exposição propriamente dita. Então, aqui é o momento em que você vai explicar cada partezinha desse texto que você separou para a sua pregação. Né? Então, o versículo 6 vai ser melhor explicado nesse momento aqui. Aí você faz o quê? Você faz isso com todos os demais pontos. Eu não fiz aqui para não ficar muito longo o texto, o vídeo, né? Então você faz com a divisão 2 e com a divisão 3 você vai encontrar o mesmo princípio, aplicando o mesmo princípio, né? Você vai encontrar respostas aqui no texto bíblico. Aí, feito isso, vem o quê? Vem a aplicação. Então, como é que a gente vai fazer a aplicação? A aplicação é o momento mais importante numa pregação, certo? Uma pregação que não tem aplicação, ela não cumpriu o seu propósito, tá bom? Que não adianta você dar informações se você não aplica, né? Então, olha só aqui como foi que ficou a aplicação. Coloque a sua preocupação diante daquele que ouve as tuas necessidades. Você pode colocar diante dele suas preocupações, né? Aqui poderia ser preocupações ou todas as suas preocupações, né? Ainda está um pouco genérico, mas assim, o ideal é que você especifique um pouco mais as aplicações, se conhecendo aí o público para quem você vai falar, né, as necessidades que a sua igreja está passando, é bom você especificar bastante aí essa questão da aplicação. Eu coloquei aqui a título apenas de exemplo, um título didático aqui, para você perceber como é a lógica da coisa. Então, assim, isso aqui, ó, irmãos, a gente faz em todas essas divisões aqui, certo? Feitas essas divisões, aí agora a gente faz o quê? A gente vai agora para a introdução do nosso sermão, né? Também uma parte muito importante porque é o momento que você vai pegar, captar ali agora, capturar a atenção dos seus ouvintes. E para isso você vai fazer o quê? Você vai apresentar a necessidade que as pessoas têm de ouvir aquilo que você tem para falar, que você tem para dizer é algo muito importante para as pessoas que vão te ouvir. Então, eu coloquei assim: você já se viu diante de uma situação extremamente preocupante? É uma pergunta, né? A palavra de Deus nos ensina a lidar com situações que afligem nossa alma. Então, olha só, eu já despertei a atenção das pessoas aqui para o que eu tenho para falar. Se elas estão passando algum aperreio, alguma dificuldade, alguma luta, eu já estou despertando a atenção delas para ouvirem aquilo que eu tenho para falar. Então, isso é a minha introdução. Feita essa parte introdutória aí, lembre de repetir, né, a proposição, né, que é a ideia homilética do seu sermão. Então, estou repetindo, observe que aqui em cima eu coloquei ela no início, e aqui eu coloco já formulando só a parte da introdução, certo? Isso aqui ainda não está organizado como deve estar no esboço. Eu vou já colocar para vocês ele todo organizadinho, tá bom? Mas aí, feito isso, a gente vai para a última etapa, que aí sim a gente termina o nosso esboço, que é a parte da conclusão. E aí veja só como ficou aqui a conclusão desse esboço, tá ok? Então, olha só, talvez há grandes razões para você se preocupar, mas Deus quer te dar a paz. Ore a Ele e entregue tudo o que te preocupa. Entrega a Ele tudo o que te preocupa, né? E a paz invadirá a tua vida. Então, eu concluí aqui a minha mensagem. Isso aqui eu fiz, ainda não está organizado logicamente. E aí, como é que a gente organiza logicamente? Eu vou colocar aqui um X para dividir, certo? Para vocês perceberem aqui como é que fica. Eu vou botar esses pontinhos aqui, certo? Daqui para baixo agora é o esboço como ele deve ser escrito. Inclusive, nesse esboço eu coloquei um título, tá bom? Eu não falei sobre título lá no nosso vídeo, tá certo? Mas aqui nós temos, eu coloquei um título. Então ficou assim, ó. Olha como ficou a organização final, certo?
A organização final ficou da seguinte forma, ó. Tá vendo aqui? Título, depois introdução, é toda essa parte aqui a parte de introdução, né? Aí agora apliquei a sentença interrogativa, né? Fiz as divisões, primeira divisão, apliquei novamente a sentença interrogativa, apliquei a subdivisão, aqui eu desenvolvo mais, tá bom? Aqui não está desenvolvido, tá só o esboço. Aí fiz a aplicação aqui no esboço, faço a mesma coisa nos outros dois pontos e concluo então o meu esboço. Então, como é um esboço, você tem aqui só as partes principais, né? O desenvolvimento você pode fazer durante a sua pregação. Então, meus irmãos, é isso aí. É praticar. Homilética é prática. Tente exercitar, vá fazendo, vá estudando o texto ali e vá aprimorando cada vez mais aí esse passo a passo. Certamente ele vai te ajudar muito. Se você gostou aí desse vídeo, deixa aí o teu joinha. Se quiser fazer algum comentário, faça aí e compartilhe com outros que precisam dessas orientações. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.